Um laboratorista precisa preparar 1,1 kg de solução aquosa saturada de um sal de dissolução exotérmica, utilizando como soluto um dos 3 sais disponíveis em seu laboratório, X, Y e Z. A temperatura final da solução deverá ser igual a 20 graus Celsius. Observe as curvas de solubilidade dos sais em gramas de soluto por 100 gramas de água. A massa de soluto necessária em gramas para o preparo da solução equivale a quanto? Bom, galera, primeiro ponto aqui que a gente precisa ter a identificação é que a gente quer preparar uma solução aquosa saturada e aqui, ó, um sal de dissolução exotérmica. O que isso significa? Que a curva de solubilidade dele, ele vai ter um aspecto decrescente, ou seja, o Z seria uma dissolução endotérmica, que significa o quê? Que à medida que eu aumento a temperatura, eu consigo dissolver mais do soluto no solvente. Então vai ter esse padrão aqui. O Y, ele também vai ter esse padrão, ele vai aumentando pouco, mas aumenta. Então a dissolução do Y é endotérmica. E o X vai ser o único que tem esse padrão decrescente, ou seja, à medida que eu aumento a temperatura, eu consigo dissolver menos do soluto. Então aqui nós temos uma dissolução exotérmica, tá? Então esse era o primeiro ponto. Então a gente não está trabalhando com Z, nem com Y, mas sim com o X. Aqui que é o interesse. E aí a gente quer trabalhar na temperatura de 20 graus Celsius, que é essa temperatura aqui no eixo X. Na temperatura de 20 graus Celsius, qual é o máximo? E aí por que eu estou pensando no máximo? Porque a gente está trabalhando com uma solução aquosa saturada. O termo saturada significa que eu estou trabalhando com o máximo que eu consigo dissolver. Então eu venho nesse ponto e o que eu identifico? Ó, que na temperatura de 20 graus Celsius, o que nós temos? Ó, eu consigo colocar no máximo o que? Ó, 10 gramas do sal X a cada 100 gramas de água, né? Então ele falou que, ó, o gráfico diz, ó, em gramas de soluto por 100 gramas de água. Então por isso que eu fiz isso aqui. E aí, presta atenção. O objetivo, qual é? Ó, eu vou deixar isso daqui separado e a gente vai anotar qual é o nosso objetivo. A gente quer 1,1 quilogramas da solução saturada, tá? Não é isso que ele quer? Ó, lá no texto, ó lá. 1,1 quilos de solução aquosa saturada. Essa relação que eu escrevi de gramas do sal e gramas de água não é exatamente a solução saturada. Eu preciso escrever um outro detalhe que é o seguinte, olha, a cada 10 gramas do soluto mais 100 gramas do solvente, lembrando que nesse caso os 10 gramas é o máximo que eu consigo dissolver na temperatura de 20 graus Celsius. Então se eu pego 10 gramas de soluto e coloco em 100 gramas de água, que é o solvente, eu tenho 110 gramas de solução saturada. Olha lá que apareceu a variável. Então preste atenção, ó, o objetivo é a massa de soluto que vai ser necessária em gramas. Então se liga, olha, a cada 110 gramas de solução saturada, que eu acabei de mostrar para vocês essa relação, ó, peguei o que o gráfico estava me falando e fiz isso daqui, né? Então, a cada 110 gramas de solução saturada, o que eu tenho? Eu tenho 10 gramas de soluto, não é isso? Então, o que eu vou fazer? 1,1 quilos é a mesma coisa que 1.100, aliás, deixa eu botar aqui, ó, certinho, ó, 1.100 gramas de solução saturada, e aqui eu vou colocar o X, tá? Então, vamos lá. Gramas de solução saturada com gramas de solução saturada, eu cancelo. Ó, então a gente vai ter X é igual a 1.100, multiplica 10 e divide por 110. Aqui, ó, 110 com 1.100, eu posso simplificar, que é 10 para 1. Então, 10 vezes 10 é igual a 100 gramas de soluto, tá? Então, a gente precisaria de 100 gramas de soluto, sendo a letra A a nossa alternativa correta para essa questão.